Se você está aqui é porque acredita no poder da comunicação. A oratória é uma competência cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Qualquer profissional precisa saber vender as suas ideias, independentemente da sua área de atuação. Fazer boas apresentações e falar em público de maneira segura, clara e assertiva pode ser um fator decisivo no trabalho e fora dele. Você sabia que recentemente o LinkedIn, a rede profissional mais conhecida do mundo, publicou um relatório com as principais habilidades buscadas por recrutadores e a comunicação está no topo dessa lista? Mas afinal, o que é oratória? É a arte de utilizar essa comunicação de forma eficiente e impactante, trazendo credibilidade e autoridade para o comunicador. Muitas pessoas acreditam que a oratória é um dom, mas isso não é verdade. Saber se comunicar é uma habilidade nata do ser humano. E como toda habilidade, pode ser desenvolvida, treinada e aperfeiçoada. Oratória do dicionário é a arte de falar em público de forma estruturada e com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Nasceu lá na Grécia Antiga e tem Aristóteles entre os mais conhecidos autores que estudaram o tema. Ficou claro que a oratória é essencial em todas as áreas do conhecimento humano. Então, vamos aprender quais os principais pilares de uma boa oratória. O primeiro deles é o domínio da língua. Dominar a língua é fundamental para qualquer orador. Isso não significa apenas conhecer as regras gramaticais e o vocabulário, mas também saber como usar a linguagem de forma eficaz para transformar uma mensagem clara e atraente. Isso inclui a habilidade de usar a entonação, o ritmo e a pausa corretamente para destacar pontos importantes e criar um fluxo lógico e envolvedor para o discurso. O segundo passo é a organização. Lembra que na escola cada redação tinha que ter começo, meio e fim? Basicamente é isso. A forma pela qual você organiza a sua fala faz toda a diferença. Um bom discurso deve ter uma introdução clara que defina o tema e o objetivo do que você vai falar, um corpo que descreva os argumentos ou ponto de vista em detalhes e uma conclusão que reforce a mensagem central e deixe uma impressão duradoura para o público. Terceiro passo, postura e expressão corporal. Imagina se eu começo aqui falando de braços cruzados, com a voz fraca, ombros caídos. Zero credibilidade. A postura e a expressão corporal são aspectos não verbais da oratória, que podem gerar um grande impacto na forma como essa mensagem é recebida pelo público. Uma postura ereta e confiante pode transmitir autoridade, enquanto gestos adequados e expressões faciais podem ajudar a enfatizar pontos e expressar emoções. A postura e a expressão corporal são aspectos não verbais da oratória que podem ter grande impacto na forma como essa mensagem é recebida pelo público. Uma postura ereta e confiante pode transmitir autoridade, enquanto gestos adequados e expressões faciais podem ajudar a enfatizar pontos e expressar emoções. A postura e a expressão corporal também incluem o controle da voz, que pode ser usado para transmitir diferentes emoções e criar uma conexão mais forte com o público. Contato visual, o nosso quarto passo para uma oratória de excelência. O contato visual é uma ferramenta poderosa na oratória que pode ajudar a criar uma conexão mais íntima com o público. Se olhar demais, pode intimidar. Se olhar de menos, pode não conectar. Olhar diretamente para os membros da audiência pode fazer com que se sintam mais envolvidos no discurso e pode ajudar a transmitir sinceridade e paixão. No entanto, é importante que esse contato visual seja natural e não forçado. Olhar demais para uma pessoa pode ser intimidador, enquanto não olhar o suficiente pode fazer com que o público se sinta menos desconsiderado. Controle das emoções. Esse passo é um dos mais importantes. O último pilar da oratória é, se não o mais importante. Um bom orador deve ser capaz de transmitir emoção e paixão, mas deve ser capaz de controlar suas próprias emoções para evitar que se torne uma distração. Isso inclui a habilidade de permanecer calmo sob pressão e de se recuperar rapidamente
de erros ou situações inesperadas. Fazer gestão emocional também é uma das soft skills da atualidade. Um gestor, por exemplo, precisa demonstrar habilidades comportamentais muito diferentes daqueles que lidera, mas esses também se beneficiam quando desenvolvem essas características. O melhor exemplo das soft skills talvez seja a inteligência emocional, que é a capacidade de lidar bem com as próprias emoções e usar essa energia a seu favor, sem impulsividade ou arrependimento posterior. Todo profissional, independente da posição que ocupa na carreira, precisa da inteligência emocional para alcançar objetivos que definiu para si. Essa é uma habilidade que aparece na entrevista de emprego, na prova de um concurso público, ao lidar com imprevistos no trabalho, ao gerenciar pessoas e em várias outras situações rotineiras no ambiente corporativo. Outros exemplos de soft skills são empatia, ética, liderança, resolução de conflitos, flexibilidade, gestão de equipes. Como você pode ver, todas elas trazem benefícios para a vida pessoal, mas também se mostram importantes para o bom relacionamento com colegas de trabalho. E o mais importante a saber sobre as soft skills é que mesmo quando o indivíduo não demonstra ter determinada habilidade, ele pode desenvolvê-la. Quando Aristóteles começou a estudar a oratória, ele definiu 3 tipos, cada uma com um objetivo e uma forma específica de abordagem. Conhecer cada uma delas pode te auxiliar a se preparar melhor para falar em público nos diferentes contextos. Agora, os estudos contemporâneos nos trazem 4 tipos e eu vou te contar quais são eles a seguir. Eu tenho certeza que você já conhecia, só não tinha dado nome aos bois. Oratória pedagógica. Esse tipo de oratória é focado na educação e no ensino. Os professores utilizam muito dessa técnica, transmitindo conhecimento de uma maneira que seja compreensível e atraente para os ouvintes. Professores, treinadores e quaisquer profissionais envolvidos na área da educação usam dessa oratória. Oratória religiosa você também já viu. Esta é usada para transmitir e disseminar ensinamentos morais e de conduta, sendo normalmente acompanhada por um tom brando e reflexivo. Pastores, padres, rabinos e outros líderes religiosos frequentemente usam esse tipo de oratória. Oratória política. De tempos em tempos podemos perceber o nosso terceiro tipo de oratória. A oratória política é usada para diversos motivos, desde persuadir os ouvintes a adotarem uma certa visão política, a apoiarem uma determinada causa ou candidato. O orador pode usar uma combinação de lógica, emoção e credibilidade para influenciar a opinião dos ouvintes. Políticos, ativistas e até vendedores são os principais usuários desse tipo de oratória. Oratória forense. Esse é o tipo de oratória usado num contexto legal. Advogados e outros profissionais jurídicos usam essa oratória para persuadir juízes, júris e outras partes interessadas sobre a validade de seus argumentos. Eles apresentam evidências, refutam contra-argumentos e tentam construir um caso convincente. Você viu comigo os 4 pilares de uma oratória de excelência. Agora eu quero trazer as principais técnicas dessa arte que é completamente treinável. Seguindo essas técnicas, você rompe as barreiras comunicacionais e muda o patamar da sua comunicação. Planeje-se, organize e prepare tudo o que você quer falar. O primeiro passo é dominar o tema que será apresentado, seja numa palestra ou numa reunião de trabalho. Para isso, estude bastante o material e organize um roteiro. Realize mapas mentais e personalize o seu discurso. 2. Treine. Assim como o sucesso é treinável, a sua comunicação também é. Uma das melhores técnicas de oratória é treinar em frente ao espelho para detectar tudo que precisa ser melhorado, desde a sua postura até o modo como você vai gesticular no momento da apresentação, ou até mesmo pedir para um amigo, familiar, colega que assista e avalie. Hoje em dia é possível gravar as suas apresentações com o celular mesmo, ou com uma ferramenta online como o Zoom e o Google Meet. Assista os registros e observe as repetições, vícios de linguagem e gestos.
Controle a respiração para evitar ficar ofegante e atrapalhar a compreensão do seu conteúdo. Treine alguns exercícios de respiração, mantendo a coluna ereta e os ombros para trás e solte o ar aos poucos para controlar melhor a sua respiração. Assim, o ar não é desperdiçado e você consegue se manter calmo e no controle da situação. Atenção à postura corporal. A nossa postura consegue modelar o nosso comportamento e assim o nosso cérebro entende a nossa confiança e nos ajuda a transmitir com maior credibilidade durante as apresentações. Movimente-se e evite gestos involuntários. Evite ficar parado durante muito tempo no discurso, mas tome cuidado como mexer as pernas ou ficar passando muito a mão no cabelo. Uma técnica interessante é parar em algum ponto por alguns instantes e em seguida mudar de lugar e continuar falando enquanto caminha levemente. Num treinamento longo, uma dinâmica que faça as pessoas interagirem com você pode ser a solução. Faça pausas estratégicas durante a fala. É importante realizar breves pausas durante a sua fala ao final de alguns tópicos relevantes, tanto para o público ter tempo de assimilar o conteúdo apresentado, quanto para você respirar antes dos próximos pensamentos. Se você estiver online, ao vivo, por exemplo, você pode abrir para perguntas. Se for um curso gravado, como esse aqui, você pode sugerir que a pessoa levante e faça um alongamento em casa mesmo ou vá buscar uma água. Seja objetivo e também descontraído. Hoje em dia, as pessoas não têm tempo de ouvir uma palestra longa e sem objetivo. Vá direto ao ponto e trate o tema de forma bem objetiva sem perder a importância. Mas, se o público permitir, envolva a audiência com um pouco de humor. Evite vícios de linguagem, tipo, os vícios de linguagem são grandes vilões na apresentação, né? Dentre outros, aparecem de forma inconsciente para preencher um vazio ou servir de apoio para quem está apresentando. Uma dica é substituir os vícios pelas pausas que falamos anteriormente, além de treinar o seu discurso para evitar precisar desse tipo de apoio. Você pode solicitar também para que alguém te diga quais são esses vícios para você poder eliminar de uma vez por todas. Conheça e interaja com seu público. Evite que a sua apresentação se torne um monólogo. Em alguns momentos você pode pedir uma opinião ou fazer uma pergunta. Assim, você se permite colocar numa posição de troca e criar uma conexão genuína com eles. Não se esqueça de desenvolver métodos empáticos e que se baseiam na comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma prática que tem como objetivo gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais, profissionais e até mesmo com nós mesmos. Também chamada de comunicação empática. Está alicerçada em 4 pilares: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Essa estrutura foi criada por Marshall Rosenberg para melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Comunicação não violenta, embora não seja exatamente um tipo de linguagem, tem uma abordagem que merece destaque na nossa lista que contribui com a construção de relações mais acolhedoras e respeitosas. A comunicação não violenta ou comunicação empática baseia-se em 4 principais fundamentos: saber ouvir sem julgar, perguntar sem fazer avaliações precipitadas, compreender necessidades ao invés de usar estratégias, argumentar sem dar ordens incisivas. Utilize recursos visuais como slides, gráficos, imagens. Tudo isso pode ser muito eficaz para ajudar a sua comunicação e as suas ideias. Elas não apenas tornam a sua apresentação mais interessante, mas também ajudam o seu público a entender e a lembrar as suas mensagens. No entanto, certifique-se que os seus recursos estão claros, relevantes e não distraiam a sua fala. Slides são lembretes e não textos inteiros. Peça feedbacks. Inspire-se para ter novas apresentações. Pergunte ao público como você pode melhorar, o que eles acharam do tema e de como ele foi abordado. Com esses feedbacks e aqueles vindos de você mesmo, ao se assistir, é possível evoluir e aperfeiçoar as suas apresentações. Aprendemos bastante sobre oratória, agora nós vamos falar de retórica. Retórica é a arte de falar bem,
de forma persuasiva e convincente, com o objetivo de convencer o interlocutor a fazer algo. Oratória é saber como falar. Retórica é saber o que falar. Assim como oratória, a retórica também é considerada uma arte e também é treinável. Saber falar e saber o que falar vão fazer de você um bom comunicador. Até o módulo 2.